prelúdio, nossa irmã Daiane estará louvando ao Senhor nesse momento. Não liga muito não, deixa abaixo, mas voa minha escolha aqui.
Graças a Deus, o Senhor Jesus nos livrou da escuridão, nos trazendo luz, e luz para toda a eternidade. Mais uma vez, boa noite a todos, meus irmãos. É bom estar convosco nesta noite. E hoje eu fui vencido pelo calor. Não dá para pôr gravata, não dá para pôr paletó. Tá demais. Fui para a lona hoje também. Todo mundo foi para a lona hoje, né? Todo mundo vencido por causa do calor. Mas bom é estar na casa de Deus, podendo louvar e bendizer o seu santo nome. Louvado seja Deus. Eu quero, nesse momento, convidar a toda a igreja, nos coloquemos de pé. Nós vamos invocar o nome do nosso Deus. Esse toque de Jesus nos chamou, nos resgatou e nos fez uma promessa. A aliança por intermédio do seu sangue, sacrifício redentivo de Jesus Cristo. Vivemos uma nova aliança. Somos abençoados e beneficiados pela morte de Cristo. O sacrifício que no Antigo Testamento era a sombra, a véspera daquilo que ocorreria conosco para toda a eternidade, e isso se concluiu em Cristo Jesus. Cristo Jesus assumiu, viveu e pagou um alto preço para que nós pudéssemos hoje estar aqui reunidos como a sua igreja amada, eleita, para vivermos eternamente com o nosso Senhor. E a noite de hoje nós trazemos a memória, e trazer a memória significa o sofrimento de Cristo, tudo aquilo que Ele fez por nós, por amor de muitos, não pelo mundo, mas por amor de muitos, e que nós possamos com muita reverência prestar esse culto, não só hoje, mas todas as vezes que estamos diante da sua presença, para cultuá-lo. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, e louvamos a Deus pelo dia de ontem que tivemos maravilhoso, a graça do Senhor, a bondade do Senhor esteve conosco ali, e como é bom poder viver em comunhão, sem se preocupar com placas, sem se preocupar com denominação, mas acima de tudo a comunhão, poder estarmos ali num só espírito, como estivemos, num só sentimento, como nós estivemos, num só amor e num só propósito. Foi coisa maravilhosa, e o meu coração está jubiloso ainda, com saudade daquele culto de ontem na casa dos nossos amados irmãos Hamilton e Cícero. Então nós vamos invocar a Deus nesta noite, e já também agradecendo ao Senhor, e que nos visite mais uma vez com a sua graça, misericórdia, amor e perdão. Curva a tua fronte e oremos a Deus. Senhor Deus, Pai todo-poderoso e eterno, amado Deus, nós te louvamos, Senhor, nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, porque como foi louvado na introdução, no prelúdio, Senhor, foi o Senhor que nos tocou, foi o Senhor que nos chamou, e nos chamou pelo nome, foi o Senhor que nos tirou de um tremedal de lama, e nos trouxe, ó Pai querido, e nos limpou, foi o Senhor que tirou toda a nossa roupagem pecaminosa, ó Pai querido, nos deu vestes novas, ó Senhor. Ó Pai querido, nós te exaltamos, nós lhe bendizemos por tudo que tu és, por tudo que tu fez, ó Pai, em toda a sua trajetória nessa terra, ó Pai. Nós te louvamos e adoramos o teu santo e bendito nome. Te agradecemos, Senhor, pelo sábado, Senhor, pelo dia 23, ó Pai, nós te louvamos por aquele momento memorável, ó Pai, momento de gratidão, de louvor, de comunhão, momento, ó Pai, de adoração ao teu santo e bendito nome. Ó Pai querido, nós te louvamos pelo coral da família Miranda, que esteve ali abrilhantando, Senhor, o culto da primavera. Nós te exaltamos pela vida da igreja local que ali também estava presente. Te louvamos pela generosidade dos nossos amados irmãos, Diácono Hamilton, irmã Cissa, pela porta aberta, Senhor, para que o culto fosse realizado. Nós te louvamos, toda a glória e toda a honra seja dado a Ti, Senhor. Te louvamos pela providência do Senhor naquele lugar.
E também agora nós queremos continuar louvando o Teu nome, Senhor. Para isso nós pedimos a Tua presença, para isso nós clamamos, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito em nós, que a nossa mente e coração esteja completamente cativa na adoração e no culto que prestaremos a Ti, Senhor, trazendo a memória com muito amor e com muita devoção e temor, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor realizou. Estamos alegres nesta noite, trazendo a memória e lembrando, Senhor, que nós aguardamos esperançosos, Senhor, a Tua vinda, a qual o Senhor buscará a Tua noiva para junto de Ti estar eternamente. Pai querido, fale conosco, ó Deus, receba todo louvor e toda adoração neste lugar. Ó Pai, cura, Senhor, renova, santifica, purifica, é o que nós lhe pedimos nesta noite. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos, nós rogamos a Ti, pelo amado Jesus Cristo, que nós rogamos e agradecemos para todos sempre. Amém. Amém, amados irmãos. Eu convido então assim, abrimos nossas Bíblias, a qual está baseado a nossa liturgia, Salmo 91. Salmo 91, vamos ler, fazer uma leitura alternada. Eu leio o primeiro verso e a igreja o segundo, até o verso 16. Salmo 91, de número 91. Está projetado também, nós vamos atentamente. A epígrafe diz: a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 14, então, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Deus socorre e livra os que conhecem o seu nome. Por quê? Porque Ele nos socorre quando buscamos a Ele pela oração. Ele nos socorre quando mais precisamos. E Ele nos livra e nos coloca em segurança. Meus amados irmãos, podeis assentar, vamos louvar o hino número 143, o título é Salmo 23. Vamos louvar o Senhor, número 143 do Inário, por título Salmo 23. Deus é meu pastor muito eterno. Vamos louvar ao Senhor. Deus é
muito terno, nada pois me faltará. Com seu santo amor eterno sempre me sustentará. As pastagens verdejantes Ele vem me conduzir, e nas relvas abundantes o descanso então fluir. E nas relvas abundantes o descanso então fluir. Vem com suas mãos divinas mansamente me guiar rumo às águas cristalinas que me vão descedentar. Por veredas da justiça prazeroso me conduz, e depois da dureza vou gozar a eterna luz. E depois da dureza vou gozar a eterna luz. Se da morte o vale escuro trazer-me ao coração, caminhando vou seguro, apoiado em seu bordão. Na presença de inimigos eu terei da salvação um banquete e uns amigos com Jesus meu velho irmão. Um banquete com os amigos com Jesus meu velho irmão. Óleo santo derramado, a cabeça vem me ungir. Vai meu cálice transbordando, por grandioso bem fluir. Certamente que a bondade sempre em seguir terei, e no lar da eternidade muito feliz habitarei. E no lar da eternidade muito feliz habitarei. Louvado seja Deus! Nós habitaremos eternamente nesse lar celestial, a qual Jesus foi nos preparar esse lugar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Nós vamos nesse momento para o silêncio de confissão, e eu quero convidar nosso irmão Josué, que nos auxiliará nesta confissão. Orando ao Senhor, nós faremos esse momento de silêncio, e logo após, nosso irmão Josué estará interrompendo, orando a Deus por toda a igreja. Nesse momento eu peço que todos curvem a vossa cabeça e confessemos os nossos pecados ao nosso Deus.
Verdade. Amém. Obrigado, irmão Josué. Nós vamos cantar o hino 79, Glória ao Salvador. Vamos louvar ao Senhor. Logo após o grupo de louvor escalado, já pode tomar posse para continuarmos adorando o nosso Deus. 79, Glória ao Salvador. Vamos louvar ao Senhor. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. É esse sentimento de convicção de salvação em Cristo Jesus. Eu convido a igreja, por gentileza, mais uma vez de pé para continuarmos louvando ao nosso Deus. O grupo de louvor está escalado para essa noite. Nós vamos continuar
adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. O Salmo 96, o verso 1 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Vamos cantar Hosana. Enquanto isso, você que veio preparado para ofertar, devolver o seu dízimo, faça isso com alegria. Você que nos visita nesta noite, não se sinta constrangido. Esse é o entendimento nosso, uma compreensão de gratidão. Nós estamos externando ao nosso Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem cuidado de nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Por isso que nós devolvemos os nossos dízimos, por isso que nós ofertamos na casa do Senhor como gratidão ao nosso Deus. Vamos louvar a Deus. Hosana nas alturas. Seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abra os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver.
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Graças ao Senhor, ao nosso bom Deus. Continuaremos louvando ao Senhor. Maravilhosa graça, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Louvemos ao nosso Deus. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, quem faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar.
seu canto, pelo que fez por mim. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu quero convidar nesse momento nosso irmão diácono Vinícius, filho do diácono Odair, para fazer a sua oração, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida dos ofertantes e dizimistas, agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos louvar a Deus, também pela sua bendita palavra, e também apresentar a nossa irmã Ina, que estará cuidando dos nossos pequeninos, trazendo a mensagem de Deus a elas. Amém. Muito obrigado, diácono Vinícius. Meus amados irmãos, podeis assentar. Nossa irmã estará ali, juntamente com as crianças. Meus queridos irmãos, eu de antemão quero dizer aos irmãos que no final do culto, após o culto, nós já estamos com os convites para o trabalho das crianças. Estão com a Neide. Para quem não conhece, é a minha esposa, ela fica para lá e para cá. Esquenta não, ela é 1001 utilidades. Ela é elétrica, mas ela está cuidando das coisas de Deus. Ela está já estamos com os convites. E o tema da nosso trabalho infantil da tarde alegre com Jesus será o plano da salvação. Então nós já estamos com os convites. E meus irmãos, nós pedimos que vocês entreguem esses convites, nossos irmãos local aqui, para as crianças que certamente virão, porque os convites são limitados e nós teremos alguns momentos aqui de sorteios. Então nós precisamos que você entregue para crianças que realmente virão, para que não tome o lugar daquela criança que gostaria de vir e fique sem convite e acaba não podendo participar. Então, no final vocês procuram a Neide, ela está ali com os convites para as crianças que você conhece, momento de você evangelizar a criança, do seu vizinho lá, a criança, mas tenha certeza que ela virá, ali para colocar o nome, o telefone, porque depois nós vamos estar também dando continuidade nessa evangelização, ligando para cada criança, para os pais, agradecendo, e assim por diante. Ela participará também de sorteios que haverá aqui durante o trabalho infantil. Estará conosco o reverendo Olavo, que está plantando a igreja lá em Ibiúna, e que em novembro, dando tudo certo, estará inaugurando a igreja de Ibiúna, juntamente com a nossa irmã Vânia, que são especialistas nessa área infantil, né, são preparados para isso, e eles estarão conosco mais um ano, trabalhando com a gente aqui, em prol das crianças, ok, meus irmãos? Então no final procura a Neide, ela estará aí com os convites. Eu acredito que é isso. Semana nós estamos ali com a nossa agenda mensal, não vai embora, olhe na agenda a escala da oração. Mês que vem vai aumentar a escala da oração, louvado seja o nome do Senhor. Mês que vem nós vamos mudar algumas coisas, principalmente na questão da liturgia. Terei irmãos aqui me auxiliando na liturgia, porque é chegado o momento. É chegada a hora, meu presbiterete, é chegada a hora. Eles vão estar me auxiliando, nossos irmãos. Então, eu quero estar aí com vocês também, louvando a Deus. Esse é a nossa condução presbiteriana. Então, eu gosto de estar aí com vocês, louvando a Deus. Não vou estar agora porque fica dificultoso para eu subir e descer aqui. Mas a nova igreja será a igreja toda adaptada, inclusive para mim, vai ser rampa, corrimão, vai ser uma maravilha. Só não vou pedir para pôr escada rolante, mas pelo menos o corrimão tem que ter a rampinha, né, Diego? Assim como os irmãos fizeram na plantação lá em
em Valinhos, fizeram tudo adaptado para mim lá, foi uma benção, uma maravilha. Isso é muito bom. Então, meus irmãos, nós estamos crescendo, avançando, e as coisas precisam tomar eixo. Nós precisamos avançar, nós precisamos progredir, ok? Bíblia aberta, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 17. Eu quero trazer por tema nessa noite, servos semelhantes a Jesus, baseado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 17, ok? Irmãos, os irmãos que têm alguma dificuldade de incontinência, você pode se levantar e ir até o banheiro, ok? Você que tem alguma dificuldade, se você precisa tomar algum medicamento, você pode, não tem água aí, pode se levantar com muito cuidado e vá até o bebedouro, toma sua água, toma o seu remédio, ok? Aqueles que não têm nenhum problema e nenhuma dificuldade, por gentileza, não fique circulando na igreja, principalmente no momento da palavra, ok, meus irmãos? Isso é bom e o Senhor se agrada com a nossa reverência. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. O título é: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora e de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Amém, meus irmãos? Até aqui, servos semelhantes a Jesus. Amada igreja do Senhor, nós sabemos que todo cristão verdadeiro é um servo. Nós sabemos isso desde o momento da nossa conversão, que todo servo, que todo cristão é um servo de Deus. E precisamos entender que o propósito principal de um servo é sermos semelhantes ao nosso Cristo. Aquele que diz que é de Jesus, ele deve viver e andar como Jesus andou. Ele deve trazer consigo as marcas de Cristo. Ele deve ter a convicção da sua nova identidade. Há uma nova identidade.
Depois de nós sermos alcançados por Cristo, Ele nos dá uma nova e nos deu uma nova identidade. Ele nos deu uma nova realidade de vida. Ele nos deu diretrizes para que seguimos e para que cumpramos a sua bendita vontade. O reformador John Stott, refletindo acerca do discípulo radical, ele diz em uma das suas falas em seu livro, ele afirma que a semelhança com Cristo é o propósito de Deus para o seu povo. Isso é bem verdade. O que o Senhor deseja de nós e o que Ele espera de nós, como Ele diz em todas as Escrituras, que somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador? Embaixador é representantes de Cristo na terra. O que é ser cristão? Nós somos pequenos cristos, seguindo as pisadas e levando a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentro do propósito da nossa chamada, dentro do propósito de o Senhor nos salvar e nos tornar discípulos, há um primeiro propósito para isso. E o primeiro propósito, o apóstolo Paulo deixou bem claro em sua carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu peço ajuda do sonoplasta, ao momento que eu for falando os textos, vocês vão colocando aí, ok? Então, esse é o primeiro propósito, o propósito eterno, que nós sejamos, que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o primeiro propósito de um discípulo. O segundo propósito, se o primeiro propósito é um propósito eterno, o segundo propósito é um propósito histórico. Paulo também vai nos mostrar, em sua carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, o versículo 18, Paulo vai nos dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos todos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Um propósito histórico, desvendando, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Há uma ideia, há um ensinamento que nós perdemos a imagem de Deus no Éden. Nós não perdemos, a imagem de Deus em nós foi desfigurada, e é por isso que no culto de primavera eu disse que há uma plaquinha espiritual, e se você crê pelos olhos da fé, está bem assim: estamos em obra. O Senhor está nos reconstruindo, e essa reconstrução é de dentro para fora. O Senhor está nos restaurando e vai nos restaurar até o ponto que nós estejamos plenamente com a imagem do nosso Cristo. Nós viveremos isso para toda a eternidade. Falando também sobre um propósito escatológico de Deus, sim, servos. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Escatológico, futuro, ou seja, nós seremos transformados à sua semelhança, a semelhança de Cristo Jesus, e essa é a esperança de toda a igreja, essa é a oração, é o gemido de toda a igreja: ora vem Senhor Jesus. Nós aguardamos por isso, nós aguardamos por essa transformação plena, nós aguardamos por essa vinda do nosso Senhor, que nos transformará completamente, perfeitamente. Mas quando nós olhamos então esse trecho de João capítulo 13, quando Jesus nos mostra que Jesus lavou aos pés dos discípulos, isso nos ensina
que a melhor maneira de sermos parecidos com Jesus é servindo como Ele serviu. Essa é a melhor maneira. Essa é a melhor maneira de externarmos que de fato somos filhos de Deus. Você se parece com Ele, mas esse parecer não deve ser chamado a atenção porque está com uma Bíblia debaixo do braço. Você se parece com Ele porque as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, o seu olhar se parece com Cristo. Você é um deles. É dessa maneira. Devemos então ser como Cristo em seu serviço. E para isso, Jesus, por excelência, é o nosso referencial de servo e de serviço. É olhar para Jesus como servo, é olhar para Jesus no seu serviço e tomar como referência para nós e vivemos. E bem sabemos que no contexto atual, quando a maioria dos cristãos está preocupada com o seu sucesso pessoal, faz-se então necessário resgatar a identidade de servo e o ideal de servir. Há muitos cristãos que estão preocupados com o seu sucesso pessoal e estão esquecendo da sua identidade principal, que é servir o reino de Deus. Nós falamos hoje, iniciando, sobre a liberdade cristã e a liberdade da consciência, do número 4 da Confissão de Fé do Westminster. Nós falamos que um dos principais pontos era que recebemos a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade não para pecarmos mais, a liberdade não para fazer aquilo que queremos, mas essa liberdade que recebemos em Cristo, liberdade do pecado que nos condenava, apesar de sermos pecadores, mas a liberdade que recebemos da condenação eterna, liberdade que temos hoje de servirmos a Deus, de fazer a vontade de Deus. Essa liberdade foi dada a nós, não para fazer as nossas vontades. Todo discípulo que entendeu a sua identidade e que vive isso, sabe que essa liberdade em Cristo agora é para servir a Deus, fazer e cumprir o serviço que Jesus nos deu. Ide a todo mundo e pregai a toda criatura. O grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando, quem é o nosso próximo? O meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Esse é meu próximo. Então essa liberdade que nós recebemos é para serviço do reino de Deus. E muitos cristãos precisam resgatar essa identidade de servo e o ideal de servir. É interessante que Albert Einstein, ele disse uma frase muito interessante e muito sábia. Ele disse em uma de suas frases: chegou a hora de substituir o ideal de sucesso pelo ideal de serviço. Ou seja, chegou a hora de regaçar as mangas, parar de se preocupar com sucesso e trabalhar, movimentar, exercitar o serviço para nós do reino de Deus. Sim, então nós veremos aqui algumas verdades principais dentro desse capítulo: servos semelhantes a Jesus. Primeiro, Jesus nos mostra, João, que Jesus serve os seus discípulos. João então inicia dizendo que Jesus estava jantando com seus discípulos no momento de comunhão, no momento de refeição em Jerusalém, antes da festa da Páscoa. Ele enfatiza também, João, o que Jesus sabia e o que Jesus sentia durante esse momento. O que Jesus sabia e sentia? Primeiro, Jesus sabia
que era a sua hora de morrer. Se você olhar no capítulo 13, o verso 1, olha o que Jesus diz. Ora, antes da festa da Páscoa, que João diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Jesus sabia que era a sua hora de morrer. Ele sabia que era chegada a sua hora de morrer, de ressuscitar e subir para o céu. A sua hora de passar deste mundo para o Pai. Versículo 2, capítulo 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e isso o levaria à morte. O que Jesus sabia? Jesus sabia qual era a hora determinada pelo Pai para a sua glorificação. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, como lemos agora no versículo 2. O diabo então, como diz o texto, o diabo já tinha decidido ou colocado no coração de Judas a decisão de trair a Jesus. E Jesus sabia de tudo, porque tudo estava no controle do Pai. Agora você imagina qual era o sentimento de Jesus em vivenciar isso e saber no seu interior tudo aquilo que estava prestes a acontecer. E aí eu quero que você compare com a ansiedade, coisas que nós nem sabemos qual final dará, ou o que pode acontecer. Já sofremos por conta da ansiedade, mas nós aprendemos com Jesus que sabia de tudo que iria acontecer, sabia que seria traído, como aquele que está participando da ceia com ele, sabia que toda aquela multidão a qual ele proporcionou peixe e pão, trairia ele, dizendo, crucifica-o. Jesus sabia de todas essas coisas. Ele sabia da sua exaltação. Olhe comigo, versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele sabia da sua exaltação, e essa exaltação compreendia toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18, diz o texto, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós percebemos então a consciência de Jesus em relação sobre tudo aquilo que iria acontecer e que estava prestes a acontecer. Ele sabia de tudo. Nós vemos a consciência da sua origem e do seu destino eterno. O texto nos mostra que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus sabia da disputa entre os seus discípulos. Quando ele está nesse momento agoniante da sua vida, os seus discípulos estão ali discutindo. Lucas registra que os discípulos discutiam entre si sobre qual deles era o maior. Se nós olharmos para o capítulo 22 de Lucas, o verso 24, eles estão discutindo quem é o maior. João então destaca que Jesus sentia, mas Jesus, ele é de Deus. Jesus, ele é amor. A sua origem é que o Verbo se fez carne e andou entre os homens por intermédio de Jesus Cristo. Ele então ama, e ele tem um objetivo, e o seu objetivo são os que estavam no mundo. O objetivo de Jesus maior, do seu amor, não é o mundo ou a humanidade, mas o objetivo do amor maior de Jesus Cristo eram os seus discípulos, aqueles que estavam no mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. É a oração de Jesus, orando pelos seus discípulos, pedindo que o Pai os livre, que o Pai os guarde. Esse é o objetivo de Jesus, de amar a cada um de nós, e Ele nos guardará até a sua volta.
João destaca a dimensão desse amor, e a dimensão do amor de Jesus é que Ele ama até o fim. As palavras até o fim indicam intensidade, ou seja, o amor de Jesus pelos seus discípulos é um amor ao máximo, e que é demonstrada e vivenciada com a sua morte, a sua crucificação na cruz, o derramar do seu sangue, o chicotear daquele chicote em suas costas. Ele está mostrando que nos amou ao máximo, com intensidade, se entrega, ou com temporalidade, nos ama até o fim. Ele nos amou até o fim da sua vida aqui. Ele não desistiu de nós, Ele não baixou a guarda, Ele não voltou, Ele não retrocedeu. A grande verdade então, que o certo é que o amor de Jesus é um amor único, inigualável, incomparável. É o amor de Jesus. João capítulo 15, versículo 13 diz: Jesus, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor. Mas diante desse amor, o que Jesus fez? Diante desse amor, porque o Evangelho de João, a qual nós estamos expondo, no capítulo 3, verso 16, que é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho. O amor então sendo expressado, irmão José, por ação. Jesus, ele ama, mas Jesus prova o seu amor. E o que Jesus fez? Jesus, apesar de saber e sentir que sentia, determinou o que ele fez. Olhe comigo, versículo 5 e 6 do capítulo 13 que estamos expondo. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que Jesus faz? O que Jesus nos mostra? Nos mostra que a atitude de Jesus nos ensina, e eu quero resumir eu quero dizer apenas de 3 lições dessa atitude de Jesus, o que ele fez, provando o seu amor. Primeiro, o que Jesus nos mostra, nos ensina, é servir com ação. Ele serve com ação. Observe você que a toalha, a bacia e a jarra com água estavam ali disponíveis a todos. Observem você isso no texto. Estava ali disponíveis a todos. E o lavar os pés era necessário. Mas a grande verdade do texto que nos mostra é que ninguém tomou a iniciativa que Jesus tomou. Somente Jesus toma essa iniciativa de servir, de agir, de trazer um refrigério para os pés dos viajantes que estão chegando. Jesus toma essa iniciativa. O que isso deve nos ensinar? Deve nos ensinar que há pessoas na igreja que indicam serviços eficazmente, mas são incapazes de pôr a mão na massa. Eles indicam o trabalho, mas são incapazes de colocar a mão na massa. São incapazes de arregaçar as mangas e trabalhar, servir. E nós temos que aprender que não servimos, e que muitos não servem, mas querem ser servidos. Muitos não servem, mas querem ser servidos. Mas o Evangelho de Marcos, o capítulo 10, versículo 43 diz: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva.
E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ser a semelhança de Cristo é servir, é serviço. Então a primeira lição é servir e ação. Segunda lição que nós aprendemos com o que Jesus fez é que servir exige humildade. No contexto da época, então, lavar os pés dos visitantes era uma tarefa somente para escravos ou para pessoas consideradas sem importância social. Era para esses o encargo de lavar os pés dos viajantes que chegavam. Jesus, então, nos mostra, nos revela toda a sua humildade, fazendo o quê? Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele se torna um humilde escravo. Ele se torna um humilde escravo. E ele se agacha para lavar os pés dos viajantes. Se coloca na posição de escravo, ou talvez na posição de pessoas que são desconsideradas socialmente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz: tendo em vós, olhando para essa humildade de serviço e humildade, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus fez isso. Servir exige humildade. Nós devemos servir sem olhar a quem. Terceira lição que Jesus nos ensina: servir é uma prova de amor. Grava bem o que eu vou dizer para você. Anote se você quiser. Você pode até servir sem amar, mas uma grande verdade é: você jamais poderá amar sem servir, porque aquele que ama de fato serve. Aquele que ama de fato renuncia a sua própria vida, renuncia os seus próprios desejos para servir, mesmo sendo pecadores, falhos que somos. Mas se amamos a Cristo, não tem coisa mais preciosa do que estar executando aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não tem coisa mais importante na nossa vida, não deve ter, do que servir o Mestre. Porque Ele disse no seu sermão da montanha: não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, vestir ou beber. A importância que vocês têm que ter na vida é o reino de Deus e a minha justiça, porque todas essas tuas preocupações eu cuido, o Pai cuida. O nosso desejo deve ser desejo de servo, porque se temos desejo de servo e amamos de fato, nós seguiremos os passos de Jesus e viveremos a semelhança da vida de Jesus aqui e agora. E as pessoas podem olhar para nós e dizer: verdadeiramente ali vai um servo de Deus. Ainda que você seja hostilizado, ainda que as pessoas zombem de você, e ainda que você tenha lutas na sua vida, sirva, custe o que custar. Sirva, porque servir, Jesus nos ensinou que é uma prova de amor. E quando Jesus vai ter essa atitude de humildade, de serviço, de ação, Pedro reage e questiona a ação humilde e amorosa de Jesus. Está aqui no versículo 6. Olhe comigo, o versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse:
Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-los depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nós vemos Pedro então questionando a humildade. Pedro então estava perplexo e envergonhado. E ao lavar então os pés dos discípulos, Jesus ensina 3 lições para Pedro e para cada um de nós. Nós precisamos entender que os planos e ações de Deus muitas vezes não são compreendidas de imediato, assim como Jesus disse para Pedro, que o agir de Deus parece muitas vezes sem sentido para nós, mas não é, e que ninguém jamais poderia herdar a salvação ou participar das bênçãos de Jesus se não fosse lavado pelo sangue do Cordeiro. Somente então Jesus sabe distinguir os salvos dos perdidos, o santo, pecador, o justo do injusto. Somente Jesus sabe fazer isso, e Jesus fez. Jesus serve com ação, Jesus serve com humildade, Jesus serve com uma prova de amor, lavando os pés dos discípulos, demonstrando que o seu sangue purificador purificaria eles de todos os seus pecados. E por último, o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensina, e estava ensinando aos seus discípulos, que todo líder espiritual deve ser um servo como Jesus. Logo então, esse líder possui e deve possuir 4 características básicas na sua vida. A primeira característica é que o líder servo é aquele que identifica necessidades e toma iniciativas para supri-la. Está aqui no versículo 12, olhe comigo, olha o texto. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? O líder servo é aquele que identifica a necessidade e toma a iniciativa para supri-la. Jesus mostrando qual era a necessidade dos seus discípulos. Vocês compreenderam o que eu fiz? Sigam, aprendam. Segunda característica básica é que o líder servo é aquele que ensina o serviço pelo exemplo. Versículo 14: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Segunda característica básica, que o líder servo é aquele que ensina o serviço pelo exemplo. Ele faz, ele exerce, ele trabalha. Terceira característica, o líder servo é aquele que se deixa servir pelo trabalho dos outros. Olha o versículo 16: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O líder servo é aquele que se deixa servir pelo trabalho de outros. Então, meu amado, quando alguém quer lhe servir, quando alguém quer lhe auxiliar, quando alguém quer lhe ajudar, deixe ele servir, deixe ele auxiliar, deixe que ele trabalhe no reino do Senhor. Quarta característica básica: o líder servo é aquele que tem uma vida abençoada por causa da sua obediência a Deus. Versículo 17: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticais. Vocês aprenderam? Muito bem, mas vocês só serão abençoados se vocês colocarem em prática. Vocês têm que colocar em prática. Conclusão, meus amados irmãos, nós devemos prestar atenção, devemos prestar muita atenção. Eu e você nesta noite podemos fazer uma escolha. Eu e você nesta noite poderemos fazer uma escolha: continuarmos parando o nosso carro no estacionamento da igreja ou à frente da igreja, continuarmos a sentarmos no mesmo lugar
E olha que graças a Deus aqui não acontece isso, mas em outros lugares parece que as pessoas colocavam um nome no assento dela e ninguém podia sentar lá. Ninguém toca nesse banco, é meu, é eu que sento aí. Tinha irmã que brigava com você se você sentasse no lugarzinho cativo dela. Mas enfim, nós poderemos tomar uma decisão hoje, continuarmos vindo congregar, sentar no mesmo banco, que não é tão confortável assim, no banco preferido, participarmos do culto, conversar com os nossos amigos, logo depois do culto e depois irmos para casa. Isso faz parte de uma bela e segura experiência de um domingo como esse. Ou você tem uma outra escolha, você pode lançar-se em uma aventura, arregaçando as mangas de sua camisa, juntando-se à equipe da igreja como servo de servos, com as mesmas opiniões e ajudando a formar a essa igreja que está em plantação, a essa igreja local da qual Deus chamou para você fazer parte. Você decide. Qual é a tua escolha nesta noite? Vou continuar sentado no banco, participando do culto, ou eu vou continuar vindo para o culto, arregaçar a manga e ajudar nessa grande obra? Nós podemos responder ao chamado de Jesus para nós, por meio da omissão ou por meio da ação. O que Ele quer de nós é que nós nos apresentemos diante dEle e perguntemos: quando, onde e a quem o Senhor quer abençoar por meio da minha vida? É a minha escolha que eu posso fazer hoje. Servos semelhantes a Jesus. Qual é a tua escolha nesta noite? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Nós vamos nesse momento para o momento da celebração da Santa Ceia do Senhor, e um momento que deve ser continuado com a nossa reverência ao nosso Deus. Eu peço aqui aos nossos irmãos para me auxiliar a descer, preparar o microfone, por gentileza, e nós vamos nesse momento participar da ceia do nosso Senhor. Meus amados irmãos, eu quero convidar aqui para me auxiliar presbítero Jared, nosso irmão diácono Vô Luciano, para nos auxiliar à mesa. Convido a toda a igreja a se colocar de pé e abrir a palavra de Deus no livro de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios 11, versículo 23 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus, por gentileza, todos de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Meus amados irmãos, esse momento que temos a trazer à memória, como eu disse no início, trazer à memória o sacrifício, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que padeceu na cruz, nos redimindo de todo o pecado, que tomou sobre si a cédula da culpa e levou sobre o madeiro. Neste momento, nós devemos, nesse ato sublime, nesse ato de esperança, nesse ato que nos deixa um alerta, que Cristo virá buscar a sua igreja. Nesse momento, eu devo refletir o quanto eu tenho vivido para a glória de Deus, o quanto eu tenho feito valer em minha vida a morte de Cristo na cruz, o seu sofrimento, o quanto eu tenho valorizado essa oportunidade de poder participar do corpo, ainda que simbolicamente, e do sangue de Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero convidar o presbítero Jared, estará fazendo a oração pelos elementos, e depois nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. E digo que a Santa Ceia não é da igreja presbiteriana, não é da outra denominação, mas a Santa Ceia do Senhor é para todos aqueles que estão em plena comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O presbítero Jared estará fazendo a apresentação dos alimentos, dos elementos. Pai amado, mais uma vez nessa noite, nós buscamos a Tua presença em oração. Neste momento de privilégio, ó Pai, daqueles que aceitaram Jesus como o Salvador das suas vidas, privilégio daqueles que tiveram, ó Pai, o corpo lavado, o coração lavado pelo sangue de Jesus, que é, ó Pai, nos assentarmos ao redor desta mesa. Aqui nós temos diante de nós o pão, símbolo, ó Deus, do corpo de Jesus maltratado na cruz. Temos também o vinho, o suco de uva, que é, ó Pai, símbolo do Teu sangue vertido por cada um que aqui está. Nós Te agradecemos por esse momento, e nós, ó Pai, colocamos diante de Ti esses elementos, pedindo, Pai, que o Senhor os abençoe, e que o Senhor nos abençoe, para que ao mesmo tempo nós também possamos saber, ó Deus, a importância deste momento cerimonial diante de Ti. Muito obrigado, Pai, por esse momento, e consagra, ó Pai, esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Verso 24 diz: e tendo dado graças, o partiu o pão, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu quero convidar aqueles que estão em comunhão com o seu Senhor, aqueles que nos visitam nesta noite e que estão em comunhão com o seu Senhor, comunhão com a sua igreja, que fiquem de pé, para que o nosso irmão Diácono Voluciano vá até você levar os elementos da ceia. Aqueles que não irão participar, por gentileza, pode se assentar, enquanto os irmãos que irão participar permaneçam de pé, por gentileza. Nosso irmão Diácono Voluciano estará fazendo a distribuição dos elementos.
Os irmãos aguardem uns pelos outros. Então, guardar aqui todos. Disse Jesus: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos deles todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebei dele todos. Pai, nós, neste momento, te agradecemos por participarmos do pão e do vinho. Que o Senhor possa, através desses símbolos, fortalecer a nossa fé. Que o Senhor possa estar, ó Pai, trazendo a cada momento a lembrança em nossas vidas o quanto o Senhor sofreu naquela cruz, no meu lugar, no lugar, ó Pai, que de cada um que aqui está. Muito obrigado, Senhor, por essa grande dádiva, por essa grande vitória, a vitória sobre a morte, que um dia nós teremos também em Teu nome. Mais uma vez, ó Pai, muito obrigado por participarmos, ó Deus, desse banquete espiritual. Em nome de Jesus. Amém.
Estenda a tua mão, meus irmãos. Receba a bênção apostólica nesse momento. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por intermédio dele estamos aqui nesta noite celebrando, louvando o nome do nosso Senhor, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, que nos guia, que nos ilumina, esteja com toda a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos possam dizer amém.